acho que a reação, claro, toda a reação, toda a polvorosa causada na internet por causa das posições de ambos os comunicadores que você citou é muito interessante, mas não deveria surpreender a ninguém que o comportamento deles não deveria surpreender a ninguém que está olhando de maneira mais atenta para as transformações do cenário político no Brasil a partir de 2013. Né? As forças de extrema-direita no Brasil elas começaram a se articular de maneira mais clara a partir de 2013. Elas se articularam muito mais, digamos, de maneira mais forte, mais sólida para o golpe de 2016. E antes mesmo do bolsonarismo se plasmar, antes dele emergir, antes de Bolsonaro, a figura pública de Bolsonaro, catalisar ódios, ressentimentos e medos de uma sociedade vivendo transformações econômicas, antes disso, a extrema-direita já tinha várias características que são características que definem ou componentes do que a gente chama do fascismo histórico e do nazismo na Alemanha, ou seja, uma repetição de algumas características, como mitificação do passado, né? Então, todo o discurso sobre como era boa a ditadura militar, essa mitificação do passado, a produção de inimigos por meio da propaganda, e no caso da extrema-direita brasileira foi a propaganda feita nas mídias sociais, todo o processo de desinformação, de fake news, então a fabricação de inimigos e a defesa da violência como forma de lidar com a dissidência política. Ou seja, isso já estava claro no Vem Pra Rua, no Na Rua, no MBL, em todos os grupos de extrema-direita que conduziram, participaram ativamente do golpe de 2016 contra Dilma Rousseff. Então, Bolsonaro, quando emerge como essa figura pública que catalisa essa extrema-direita, que digamos, tem uma liderança, um nome em torno do qual o líder, o mito em torno do qual essa extrema-direita se organiza. Bolsonaro fez uma campanha em 2018 que já era uma campanha nazi-fascista. Né? E depois, quando ele se tornou presidente da República, o governo dele foi marcado por vários episódios que dão clareza de que o governo dele é um governo nazi-fascista. Então, só para lembrar, em 2019 eu escrevi um texto para o UOL que se chamava A Mentira Fascista. E aí, nesse texto, eu dizia que o elemento que faltava mais claro para tornar, digamos, perdoe a redundância, para tornar mais claro o fato de que o governo era nazifascista, era o antissemitismo, né? Então, esse elemento do antissemitismo ele foi aparecendo aos poucos, porque ele era o mais, digamos assim, que se o antissemitismo aparecesse já em 2018, talvez Bolsonaro não fosse eleito. Então, o antissemitismo foi aparecendo aos poucos e a estética nazista foi aparecendo. Então, nós temos o Exército considerou Marte um oficial nazista condecorado por Hitler, em 2019. Ricardo Alvim fez um vídeo reproduzindo toda a estética nazista de Goebbels e reproduzindo o discurso de Goebbels com a ópera de Wagner, então era claramente uma sinalização nazista. O outro secretário de comunicação, me parece, fez o gesto da supremacia branca. Bolsonaro recebeu no gabinete dele 2 líderes da extrema-direita alemã, que é nazi, uma direita neonazista, e, claro, esses comunicadores que constituem, digamos assim, o ecossistema de desinformação de Bolsonaro é nazi-fascista. Então, ninguém deveria se espantar com esse novo escândalo, digamos assim, né? O governo Bolsonaro sempre deu sinais. E, por fim, só para concretizar, toda a condução da pandemia, o gabinete paralelo que foi constituído e que apostou na imunidade de rebanho, porque na imunidade de rebanho produzida pelo contágio, porque essa imunidade seria produzida pelo descarte das pessoas mais velhas, das pessoas mais pobres, das pessoas doentes, é uma ideologia nazi, é uma ideologia nazista. Então, nenhuma novidade, fico feliz dos 2 terem sido demitidos, mesmo porque esses formadores de opinião nazifascistas se criaram com uma certa cumplicidade, ainda que tácita, da imprensa comercial. E aí estamos aqui num espaço, que bom que o UOL está me permitindo fazer essa crítica, porque aí todo o grupo UOL, o Grupo Folha, o Globo, todos esses veículos de comunicação
tem que fazer sua autocrítica no empoderamento dessas figuras desqualificadas, mistificadoras, mentirosas, né? Todas mentirosas. E aí o deputado quinta categoria, que estava do lado do monarca, do apresentador, endossou claramente o que o cara dizia, inclusive dizendo que a Alemanha errou ao criminalizar o partido nazista, né? Ou seja, é isso. Nenhuma novidade em relação ao comportamento dessa gente. Pois é, eu ia perguntar justamente isso, a avaliação enquanto ex-parlamentar da atuação ali. Era uma entrevista, um debate entre os deputados Kim Kataguiri e Tabata Amaral, cada um deu a sua versão, sua opinião, e continua ali. Como é que você avaliou o comportamento dos dois durante essa entrevista ao podcast Flow? Olha, a Tabata agiu da maneira mais bacana possível, né? Bom, se fosse eu, João Willis, eu não teria nem ido. Mas eu entendo que ela tenha ido, e ela foi muito elegante, ela foi muito bacana, né? Ela tentou argumentar que o que aquele imbecil estava dizendo era grave, mas ela era uma mulher diante de dois homens, né? E aí, claro, a gente sabe toda essa questão do mansplaining, de todo, né, como esses ambientes também vão, de alguma forma, acossando as mulheres. Então, nenhuma crítica à Tabata, assim como ela, outras pessoas também foram naquele podcast sem se questionar, pensando somente na audiência do podcast, pessoas que eu respeito que foram ali, desceram ao nível daquele idiota para discutir com ele, para apresentar questões para ele, mas, assim como ela, outras pessoas fizeram isso. Então, não vou criticá-la nem condená-la por isso. Ela, Tabata, foi corretíssima. Para mim, o Kim Kataguiri, é esse o nome dele, né? Porque eu sempre erro o nome dele. Esse, sim, foi grave o comportamento, porque não só endossou, como disse isso, né? Ele considera que a criminalização do partido nazista, logo do nazismo, dos ideais nazi, não deve acontecer, não deve ser um problema. Esse é um discurso mistificador do ponto de vista do liberalismo, porque a ideia de que não vamos condenar, não vamos criminalizar a existência de um partido nazista porque nós temos que defender a liberdade de todas as opiniões, nós temos que defender a liberdade de que todos possam colocar a sua voz na arena pública. Isso não é verdade. Não é verdade porque determinadas vozes se triunfam, são intolerantes e destroem a própria tolerância, né, que é o paradoxo do Karl Popper, que ele vai dizer. Ou seja, e não só ele, o Tzvetan Todorov escreveu um livro que eu recomendo, chama-se Os Inimigos Internos da Democracia. E o Todorov deixa claríssimo, ou seja, a democracia tem que atentar para esses inimigos internos. Então, há que haver um limite à liberdade de expressão. Ninguém pode ser livre para defender a aniquilação do outro. A democracia não pressupõe a aniquilação do outro. Então, o partido nazista, ele se organiza em torno da aniquilação do outro, da tomada do poder pela violência, do desaparecimento, extinção da dissidência política e da afirmação de valores que não são os valores da totalidade da sociedade, são valores de um grupo sendo impostos aos demais. Fora o fato de que o nazismo foi um empreendimento de pureza racial, de purificação racial e de correção sexual. Ou seja, a ideia da raça pura, que a gente conhece, e a correção sexual de toda a violência contra os homossexuais. Jean, eu acho que o nosso tempo está até acabando, né? Acho que isso que o Diego ia falar, mas eu queria que você respondesse de uma forma muito rápida uma coisa, né? Que é o seguinte: um dos gurus da extrema-direita, do ultraconservadorismo, o Olavo de Carvalho, faleceu, né? Ao que tudo indica, de Covid-19, inclusive, e ele devia dinheiro para você por conta de condenações judiciais de dano moral, né? E o que eu queria saber se você vai cobrar esse dinheiro, quanto e se você vai cobrar do espólio dos herdeiros dele essa dívida. Bom, seguramente, meu advogado João Tancredo segue com o processo, a gente segue cobrando, porque o mal que esse sujeito fez a mim, que ele me fez, né? O mal que toda essa extrema-direita me fez não vai ser reparado. Mas, por uma questão de justiça, para que não se repita, eu sigo com os processos todos. Como eu disse, o mal não vai ser reparado, os danos.
mas por uma questão de justiça, temos que seguir.